nós começamos a estudar esse ano maturidade cristã, né? Alguns irmãos têm aquela capa anterior e recentemente foi lançada uma nova edição com essa capa. Quem já tem com essa capa aqui? Levanta a mão. Quem já tem? Então os irmãos aí já têm, né? Foi a última compra que fizemos. E aí, quando eu peguei a nova edição, estava dando uma olhada, eu percebi aqui logo no início, né, tem uma apresentação, a série Maturidade Cristã, e aqui o Diogo Carvalho, que é o gerente executivo de desenvolvimento e editor de missões nacionais, que é o mesmo Diogo, né? E com esse contato no ano passado, eu fiz um convite para o pastor Diogo estar conosco, conseguimos agendar hoje, né, pastor? E o pastor Diogo está aqui conosco. Eu quero chamá-lo aqui, não está só, ele vem com o irmão Mário Júnior, está ali o Mário, né, Mário? Muito bom saber que você está aqui também, cara, com o pastor Diogo, que é o esposo da irmã Daniele, que é o pai da Ana Thalita, membro da Igreja Batista Jardim Botânico, pastor Júlio Cleide, já esteve aqui conosco também, e que Deus tem usado, né? Deus tem capacitado, e o pastor Diogo tem compartilhado aquilo que Deus já agregou à sua vida através dos cursos, estudos, graduações que ele fez. Pastor Diogo, é um prazer receber o irmão aqui, já falei agora diante da igreja, tá bom? Quero orar por sua vida e dizer, irmão, fique muito à vontade. Nosso meio, prazer ter o irmão aqui conosco. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Aqui estamos na tua presença, aqui está o teu servo, o pastor Diogo, e vem com o teu servo, Deus, irmão Mário. Te louvamos por essas vidas que vieram para nos abençoar aqui nesta manhã e cultuar conosco. Muito obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem sustentado o pastor Diogo, todo aquilo que o Senhor a ele tem dado como responsabilidade, também, ó Deus, ali na sua função como pai, como esposo, que o Senhor continue abençoando na sua família, no direcionamento do seu lar. E agora, Deus, como o Senhor separou para falar aos nossos corações, que todos nós possamos pegar a porção que o Senhor tem para cada um nesta manhã. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Bom dia, irmãos. Bom dia. Graça e paz. Amém. Que coisa boa estar aqui nesta igreja. Agradeço muito o convite carinhoso do pastor José Gomes e esta honra de referir-se assim aos meus livros. Deus me deu a graça de escrever esses materiais e é muito encorajador saber que o próprio Deus tem os usado para abençoar a vida de pastores. Estou aqui nesta manhã cheio de alegria, aqui acompanhado do Mário, esse discípulo amigo. Mário foi batizado na Igreja Batista Jardim Botânico no dia 31 de março, ou seja, 2 domingos, ou domingo passado. Tivemos aqui a alegria de ver o batismo do Mário ali na nossa igreja. Então eu quero deixar aqui um abraço em nome da Igreja Batista Jardim Botânico, especialmente também em nome da Junta de Missões Nacionais, o pastor Fernando Brandão, toda a nossa equipe de 1.100 missionários de norte a sul, leste a oeste do Brasil. Missionários na Amazônia, missionários no sertão, missionários nas Cristolândias do Brasil, missionários dos Sons da Missão. Estou aqui revendo a Joyce, que alegria ver a nossa missionária aqui. Joyce, eu a conheci antes de conhecer o seu pai. Quando vi o seu pai, eu falei assim, Joyce, não se parece com o pai, mas agora conhecendo a mãe, aí tudo fez sentido. Quero agradecer o carinho dessa igreja já na recepção, ali no estacionamento, a simpatia dos irmãos, o pastor ali no gabinete, depois me levou para tomar um café, e aí eu comi um pedaço daquele empadão da irmã Sueli, né? Maravilhoso, e com certeza já fui muito bem acolhido aqui pelos irmãos, estou me sentindo muito em casa aqui com vocês. Também fico muito feliz de ver a campanha missionária acontecendo, a campanha por ocasião de missões mundiais. Missões nacionais e missões mundiais são irmãs, são agências irmãs dos batistas brasileiros. Desde a nossa criação como Convenção Batista Brasileira, em 1907, 2 agências nasceram. A Junta de Missões Estrangeiras, que hoje é Junta de Missões Mundiais, e a Junta de Missões Nacionais. Uma com o objetivo de alcançar o estrangeiro para Cristo e a outra com o objetivo de alcançar a pátria para Cristo. E este é o tempo de promovermos uma campanha para missões no mundo inteiro. Fica aqui um incentivo, eu sei que essa igreja é uma igreja missionária, para que este alvo de fato seja alcançado. E uma coisa boa de ser batista é que nós sabemos que a aplicação de cada centavo das nossas ofertas é feita com muita responsabilidade. Eu posso testemunhar, já trabalhando em missões nacionais desde 2012, o quanto há um esmero, há uma clareza, uma transparência na utilização de cada recurso das nossas ofertas, sempre buscando que o recurso seja de fato aplicado para a sua finalidade no campo missionário. Então, ser batista é ter essa tranquilidade
sem qualquer desmerecimento a outras denominações, mas a tranquilidade de quando depositamos ofertas, seja o dízimo, as ofertas missionárias, a oferta para campanhas da igreja, nós sabemos que a transparência na aplicação de recursos é uma coisa que nos deixa muito felizes de sermos mais ainda batistas por convicção. Vamos lá então. Pastor, fiquei muito feliz ao saber o tema do ano, o tema que a igreja tem trabalhado, a intencionalidade na missão, e eu gostaria de aproveitar esses minutos que teremos juntos para falar sobre a missão cristã. A nossa missão enquanto igreja e a nossa missão enquanto discípulos de Jesus. A igreja tem uma missão, mas nós individualmente também temos uma missão. E às vezes nós pensamos que a missão da igreja, ou a missão cristã, vai apenas ser cumprida corporativamente ou coletivamente. E aí aplicamos as ofertas, que são importantíssimas, e achamos que com isso já fizemos a nossa parte. Mas não. Nós temos uma missão individual, uma missão particular. O Senhor Jesus, no texto que nós chamamos de a grande comissão, Ele nos deu uma ordem de ir, completem comigo. Jesus disse, ide. Exatamente. É uma pegadinha, porque existem dois textos que começam com ide. Existem dois. Existe o de Mateus, que é ide, fazer discípulos de todas as nações. Eu ouvi algumas pessoas falando isso. Mas existe um outro ide, que é o de Marcos 16,15, que diz o quê? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E geralmente nas igrejas batistas, onde eu vou e faço essa enquete, o texto que prevalece nas vozes dos irmãos é o de Marcos 16,15, cuja ênfase está na pregação. O de Mateus 28,19 destaca o quê? O fazer discípulos. Tudo isso compõe a missão da igreja. Mas o texto de Marcos coloca destaque no ato de pregar, de proclamar, de anunciar. Isso pode ser feito no relacionamento, mas pode ser feito também pelas mídias sociais, pela TV, pelo rádio, por uma cruzada evangelística. Mas o de Mateus 28, 19, só pode ser feito por meio de relacionamentos, porque fazer discípulos não é algo que você consiga fazer em 5 minutos. É preciso uma amizade, é preciso uma relação que promova esse fazer discípulos na vida de alguém, de uma pessoa, de 2 pessoas ou 3, mas sempre na individualidade. E nesta manhã, nesse tempo que temos aqui, eu gostaria de comentar com os irmãos alguns princípios dessa missão que é particular, que é individual, que você vai cumprir como um discípulo de Jesus. E aí o somatório dessas missões individuais vai repercutir no crescimento e no avanço da igreja. Eu quero comentar com vocês sobre relacionamento discipulador. Esta amizade intencional, a missão intencional, né, pastor? Essa amizade intencional que cada um de nós precisa ter para fazer discípulos de Jesus. Bem, o nosso principal modelo de discipulador foi o próprio Senhor Jesus. Mas existem outros modelos. E um segundo modelo que eu considero muito relevante é o do apóstolo Paulo. Paulo fez discípulos. Paulo foi um discipulador. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia naquele que eu considero o capítulo mais discipular da Bíblia. O capítulo mais discipular da Bíblia, que é o de 1 Tessalonicenses 2. 1 Tessalonicenses 2. Antes de entrar nesse capítulo 2, confira por gentileza no capítulo 1, o verso 6. Capítulo 1, verso 6, só para a gente conferir. Diz assim: e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor.
Uma outra palavra para imitador é discípulo. Paulo está dizendo: vocês, meus destinatários, que estavam em Tessalônica, os crentes de Tessalônica, haviam se tornado discípulos de Paulo e de Jesus. Para outras igrejas, Paulo escreveu apelando: tornem-se meus discípulos, ou sejam meus imitadores e do Senhor. Como que querendo dizer, vocês ainda não estão me imitando. Mas aqui aos Tessalonicenses parece algo um pouco mais completo, um pouco mais avançado. Vocês já se tornaram meus imitadores. E agora, no capítulo 2, Paulo, conversando com aqueles irmãos ali por meio da carta, começa a falar de suas ações, suas atitudes, suas estratégias, seus métodos para fazer com que aquele versículo chegasse a ser uma realidade. O que esse capítulo vai nos mostrar foi o que Paulo fez entre aqueles irmãos para chegar ao ponto de dizer: vocês se tornaram meus discípulos. Portanto, estamos diante de um verdadeiro manual de fazer discípulos. Meu objetivo aqui, esta manhã, é que pelo poder do Espírito Santo, que é quem nos guia em toda a verdade, sejamos encorajados, instruídos a sair daqui e fazer discípulos lá fora, como Paulo fez. Vamos então, se você está aí com as suas anotações, vamos falar sobre vários princípios. Será não propriamente um sermão de 3 ou 4 pontos, mas uma aula misturada com sermão. E vamos falar sobre vários desses princípios aqui. Vamos começar então. Capítulo 2, verso 1. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Primeiro princípio, o princípio da intencionalidade. Quando Paulo foi a Tessalônica, não foi por acaso, não foi a passeio. Ele havia recebido uma visão de Deus: passa a Macedônia e nos ajude. Ele foi com um propósito: fazer discípulos lá, evangelizar, juntar os discípulos num grupo que se tornaria a igreja. Ele foi com um foco missionário. O princípio da intencionalidade. Irmãos, existem muitos aspectos da soberania de Deus que eu não compreendo e apenas acato humildemente. Um desses aspectos é aquilo que o próprio Paulo fala aos atenienses no capítulo 17 de Atos. Ele diz: é Deus que estabelece os limites das habitações dos homens. Deus é que determina onde, quando nós nascemos e vivemos. De alguma maneira misteriosa, o lugar e o tempo em que você nasceu e vive foram estabelecidos por Deus. Portanto, Ele tem um propósito para o ano que você nasceu e a idade que você tem hoje, as pessoas com quem você convive e o lugar onde você vive. Se você vive hoje em Queimados, no século 21, Deus tem um propósito nisso. E a sua chegada, a sua entrada neste tempo, nesse contexto, não podem ser em vão. Você precisa estar com um módulo de intencionalidade ligado. É como se fosse um aplicativo no celular. Não tem aquele botãozinho de off, que você arrasta para o lado e fica on e liga uma função no aplicativo? Assim é na nossa mente. A intencionalidade é como um botãozinho que você coloca assim, on. Intencionalidade é aquilo que eu estou no meu apartamento um dia, e aí o vizinho do andar de cima, que é fumante, começa a fumar e a fumaça entra no meu apartamento. Minha primeira reação é ficar aborrecido. Mas aí minha esposa fala: Diogo, será que isso não quer dizer que nós temos que evangelizá-lo? Joyce conhece a Dani, minha esposa. Outro dia estávamos andando pelo corredor do nosso prédio, Dani e eu, e passou um casal. Quando o casal passou, eu não falei nada, a minha esposa me dá um cutucão. Não sei quantos maridos aqui já levaram um cutucão de esposa. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Diogo, esse casal é novo no prédio, você nem deu um bom dia. Ou seja, ele estava com a intencionalidade ligada e eu desligado.
Quem tem a intencionalidade ligada, olha para todo mundo com um alvo no peito, um alvo desenhado no peito. Esse pode ser um discípulo. E aí você vai se aproximando, você vai criando convivência e amizade com esse foco e com esse objetivo. 2. Pelo contrário, olha a dose de intencionalidade que o discipulado requer, que o fazer discípulo requer. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, esse como vocês sabem, se você pode, sublinha aí, já apareceu no versículo 1, vocês sabem muito bem, aqui é como vocês sabem, essa expressão como vocês sabem vai aparecer várias vezes. Lê só para você agora, o que Paulo está dizendo? Eu, por uma visão de Deus, fui até Tessalônica. Na verdade, Tessalônica era como uma capital da Macedônia. Mas antes de chegar em Tessalônica, ele passou onde? Aí está dizendo, Filipos. Você se recorda o que aconteceu? Você se recorda do que aconteceu em Filipos? Aquela história de Paulo e Silas cantando à meia-noite na prisão. Que história linda, gente. A história é linda, mas eles passaram muitas dificuldades, foram açoitados, estavam no lugar mais sujo, escuro, de um calabouço, com as costas ardendo e doendo das chibatadas e ainda amarrados ao tronco, nem coçar eles podiam. Depois, por um milagre de Deus, foram libertados. Mas não foi fácil. Paulo está dizendo o seguinte: vocês se recordam, quando eu cheguei até vocês, eu tinha acabado de sair de Filipos. Qual foi a minha decisão depois daqueles maus bocados que eu enfrentei ali? Lê para você e me responde. Opção A: eu decidi voltar para casa porque esse negócio de fazer discípulos é muito perigoso. Foi isso? Não. Opção B: tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Segundo princípio, o princípio da ousadia na batalha espiritual. Porque luta vai haver. Discipulado é luta. Fazer discípulos é luta. Porque se na igreja, às vezes a gente enfrenta problemas relacionais, problemas no casamento, problemas sérios de doenças, enfermidades, na igreja acontece, mas lá fora acontece muito mais. Quando você começa a lidar com gente que está na cidade, perdida, aí você vai ver todo tipo de desestrutura, todo tipo de dificuldade. Quando eu vim morar no Rio de Janeiro, eu tive muito medo da cidade. Eu sou do interior do estado do Rio. Meu sotaque não tem nada de carioca, parece mais com um mineiro misturado com capixaba. Eu sou de Miracema. Alguém aqui conhece Miracema? Tem miracemense aqui? Já ouviu falar de Campos dos Goitacazes? Já ouviu falar? Então, Campos, Itaperuna, Cardoso Moreira, Santo Antônio de Pádua pertencem à grande Miracema. Vocês não viram, né? Então não conhecem mesmo. Eu sou de Miracema. Aí quando eu fui acompanhando o ministério do meu pai. Meu pai, graças a Deus, vai fazer 50 anos no ministério pastoral, agora no próximo dia 3 de maio. Pastoreou em Cabo Frio, fui morar em Cabo Frio com ele. E aí recebi o convite para trabalhar na Junta de Missões Nacionais, pastor, em 2012. E fui. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu tinha muito medo do Rio de Janeiro. O máximo que um miracemense faz para ir para a capital é morar em Niterói. E aí, eu ia só de casa na junta, da junta para casa, com medo da cidade. E em Cabo Frio eu gostava muito de evangelizar. Deus me deu a graça de iniciar um ministério chamado Caravana do Arrependimento. Tem vídeos de câmera escondida de evangelização, aí você pode encontrar no YouTube. Mas no Rio eu tinha medo. Até que Deus teve de usar uma experiência muito traumática, que é difícil relatar. Mas eu presenciei um ato de suicídio. Andando na Avenida Maracanã, de repente cai uma coisa assim no asfalto, uns 20 metros à minha frente. Eu não identifiquei no início o que era, depois eu vi que era uma mulher que tinha se jogado no apartamento. E ali Deus falou comigo: você está com medo da cidade e o diabo está matando as pessoas. E eu falei: não posso ter esse tipo de covardia. Enquanto nós estamos, muitas vezes, no aconchego da igreja, o diabo está matando pessoas lá fora. E a gente tem que começar a se envolver com as pessoas, conhecer novas pessoas, fazer discípulos. Mas aí a gente vai enfrentar dificuldades, problemas.
vai enfrentar, vai se deparar com o que de fato o inimigo das almas está fazendo para destruí-las. E qual vai ser a nossa reação? É muito bom estar num culto como esse aqui, mas é muito calmo também. A gente vai fazer discípulos lá fora, vai ser missionário dos sons da missão, né, Joyce? É assim. Nós precisamos de um exército de crentes batistas, discípulos de Jesus, que tenham a ousadia de se envolver com pessoas lá fora, e ao se depararem com batalha espiritual, sabendo que em Cristo nós somos mais que vencedores, abençoar as vidas. Precisamos disso. Vamos seguir, né? 3. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. O princípio da autenticidade ou da genuinidade. Algumas vezes as pessoas me perguntam assim: mas será que fazer amizade com alguém com o objetivo de trazê-la para a igreja não é um tipo de segunda intenção? Isso não mancharia a aproximação se você tem uma segunda intenção? Bem, irmãos, veja só, a nossa intenção, em primeiro lugar, não é trazer a pessoa para a igreja. Isso vai ser consequência, mas é apresentar-lhe o maior bem que ela pode experimentar na vida, que é a presença de Deus por intermédio de Cristo. Não existe presente maior, não existe intenção mais nobre, mais sublime do que apresentar Jesus a alguém. Não fique com crise de que não é segunda intenção. O próprio Senhor Jesus, Ele veio ao mundo para estar conosco e nos salvar, e as intenções dele são sempre puras e benditas. Então não tem problema. A intenção, o objetivo e o propósito é o mais nobre que pode existir, que é apresentar Jesus na vida de alguém. Vamos seguir, para a gente conseguir vencer todos aqui, espero. Temos até perto das 11, né, pastor? Vamos seguir. Eu estou só no 3 ainda. 4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, princípio da instrumentalidade. O que Paulo está dizendo aqui? Deus queria alcançar vocês. Deus queria ir até vocês. E Ele precisava usar alguém. E Ele me escolheu. Irmãos, pense no seu vizinho, nas pessoas da sua rua, seus colegas de trabalho, seus familiares. Deus quer alcançá-los. E Ele quer usar você. Desses três agentes, Deus, as pessoas que Ele quer alcançar e você, qual desses três pode ser substituído? Deus, imagino que não, né? Deus é único. Aquelas pessoas também são únicas. Para Deus alcançá-las, o único fator que Ele pode mexer somos nós. Então, na verdade, fazer parte desse triângulo salvífico aqui, não que sejamos salvadores, mas instrumentos para levar a salvação, é um privilégio para nós. Paulo está dizendo: eu me sinto privilegiado. Deus me teve por aprovado ou disponível para levar o Evangelho a vocês. Mais uma vez, precisamos estar com o nosso aplicativo de intencionalidade ligado. Funciona mais ou menos como um aplicativo de transporte urbano, tipo um táxi, um 99, um Uber, alguma coisa assim. O que o aplicativo faz? Existe uma pessoa que está interessada num serviço e existe aquele que está disponível, certo? Existe o usuário, ele quer o serviço. Existe um motorista de aplicativo que tem que estar ligado. O aplicativo faz o quê? Conecta o usuário ao prestador. Para isso, esse prestador tem que estar disponível. Deus quer fazer isso com a gente. Você é uma espécie de Uber da missão, entendeu?
Você precisa estar com o seu aplicativo disponível para naquele raio de ação, Deus quer alcançar aquela pessoa. E Deus vai olhar no aplicativo dele lá, desculpa a reverência, estou usando apenas uma analogia aqui. Quem são os motoristas aqui na área? Ah, é o Mário. Então, conectou, Mário aceitou o desafio para evangelizar aquela pessoa. Mas para isso nós precisamos estar com a intencionalidade ligada. Paulo está aqui falando dessa alegria de Deus ter confiado nele para ser esse porta-voz. Princípio da instrumentalidade. Assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus que prova o nosso coração. Outro princípio, o princípio da evangelização como adoração. O princípio do fazer discípulos como adoração. Irmãos, vocês sabem, adoração é mais do que música. Por mais que as músicas nos abençoem, por mais que gostemos de música, eu gosto muito de música, mas adoração não é só música. A adoração é a vida rendida, é a vida entregue para o propósito de Deus. E aqui Paulo está dizendo, olha, tudo que eu fiz foi para agradar a Deus. Foi o meu jeito de adorá-lo. Foi o meu jeito de expressar o quanto eu amo pela minha obediência. Nós precisamos cantar, louvar, mas precisamos fazer discípulos. E isso acaba tendo uma aplicação a qualquer ministério da igreja, não apenas o de música. Não confunda ministério com missão. Não confunda ministério com missão. Tem algum militar aqui? Militar. Imagine um exército. No exército nós temos enfermeiro, engenheiro, nós temos motorista, nós temos cozinheiro. Tudo isso o exército tem. Mas todo mundo que dele participa precisa receber um treinamento e ser capaz de, numa situação de combate, pegar a sua arma e engajar na luta contra o inimigo. É ou não é? Assim também na igreja. Tem gente que trabalha na música, tem gente que trabalha na educação cristã, tem gente que trabalha na logística, tem gente que trabalha na tesouraria. Temos vários ministérios na igreja, mas todo cristão, na sua missão, precisa fazer discípulos. Então não use o seu ministério como uma justificativa para a omissão na missão. Você precisa também fazer discípulos. 5. A verdade, como vocês sabem, apareceu de novo, vocês sabem, já tinha aparecido desde o capítulo 1. Por que isso aparece aqui? É um princípio também, sabia? Esse princípio, sem encontrar uma palavra para descrevê-lo, eu o nomeio com uma frase, que é assim: primeiro você modela, depois você explica. Paulo esteve com aqueles irmãos ali em Tessalônica por cerca de 2 ou 3 semanas. Foi muito rápido. Ele precisou interromper a sua presença ali por conta da perseguição. E então, preocupado com eles, resolve escrever-lhes uma epístola, uma carta. E agora, nesta carta, está recordando como foram suas ações enquanto esteve ali. A carta chegava e era lida na igreja reunida. Então, imagine a igreja reunida como estamos aqui. Chegou uma carta de Paulo, todo mundo parava para escutar. Paulo começou a ser ouvido por aqueles irmãos, por intermédio de um porta-voz. E todas as vezes que aparecia essa expressão, como vocês sabem, era como se Paulo quisesse a confirmação dos seus ouvintes, no caso leitores, de que foi de fato assim. Então imagina, está lendo aqui, irmãos, vocês sabem muito bem, e a igreja balançando a cabeça, de repente tinha alguém novo ali, que não conhecia, olhava assim, foi assim mesmo? Foi. Ou seja, Paulo agora está explicando o que fez. Mas lá atrás, enquanto esteve com eles, só fez. Ele apenas atuou, ele apenas agiu. E agora ele está explicando o processo. Percebe? Então o princípio é, primeiro você modela, depois você explica. Ou primeiro você exemplifica, depois você explica. Se você preferir rimar.
Funciona mais ou menos assim: quando você quer discipular alguém, você vai se aproximando daquela pessoa de maneira intencional. Você convida essa pessoa para um almoço, para um jantar, para passar tempo com você. De repente, fazendo uma trilha. Lá na Tijuca as pessoas gostam de fazer trilha na montanha. É uma questão de contexto. Pode ser fazer um bolo juntos, não sei. Andar de bicicleta, pedalar. Uma vez um pastor do interior de São Paulo mandou uma mensagem, pastor, agradecendo porque depois de ler o livro ele entendeu que podia discipular por meio de pedalar com alguns jovens. Agradeceu também porque ao fazer isso estava perdendo peso. É uma boa dica. Discipular pedalando. O que você pode fazer para passar mais tempo com as pessoas que você quer alcançar? As pessoas com quem você quer fazer discípulo. Aí você faz isso. Aí o processo vai seguir. Você vai fazer estudo bíblico com aquela pessoa, a pessoa vai se converter, vai vir para a igreja. Aí agora você precisa instruí-la a fazer isso com outros. Aí você agora vai explicar. Olha, antes de tudo, eu comecei a orar por você. Depois eu comecei a buscar oportunidades para estar mais perto de você. Chamei você para vir para a minha casa, para o meu pequeno grupo. Chegou um momento em que eu percebi que você estava muito interessado em conhecer mais do Evangelho. Eu te chamei para fazer um estudo bíblico sobre o Evangelho. Então você vai com as etapas. Só que no início, você não precisou explicar, você só fez. Percebe? Assim é o processo de multiplicação do discipulado. Vamos continuar. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos, ou pretextos de avareza, em algumas versões. O que é avareza, irmãos? O que é avareza? A moral, vou dizer uma novidade para você: fazer discípulos custa. Custa. Porque muitas vezes você vai convidar para jantar, você vai pagar a conta. Você quer alcançar uma pessoa, você vai convidar para vir na sua casa. Você vai ter aquelas despesas, mas faz parte. Eu tenho um amigo lá na Tijuca que é budista. Morávamos no mesmo apartamento e eu estou buscando com intencionalidade ser mais amigo dele. E uma vez eu pensei, vou convidá-lo para jantar na minha casa. Qual tipo de comida que você gosta? Aí ele falou, eu gosto muito de comida japonesa. Eu falei, beleza. Vou aprender a fazer comida japonesa. Comprei os ingredientes. É caro, né? Mas eu fui. Aí aprendi a fazer comida japonesa. Fiz um curso rápido com o mestre Yu. Vocês conhecem o mestre Yu? YouTube. Ensina tudo, irmão. O mestre Yu, excelente professor de sushi, fiz. Ele foi lá em casa. A gente tem desenvolvido um processo de amizade. Ele já foi à igreja uma vez comigo. Todo o processo com ele. Mas aí você vai fazer discipulado, você vai andar mais de carro, gastar mais gasolina, você vai gastar mais no seu telefone. Hoje em dia tem planos aí mais acessíveis. Mas você precisa. Primeira vez que teve um PGM na minha casa, um pequeno grupo multiplicador, teve uma família que foi lá. E aí essa família tinha um menininho, estava com 3 anos na época, o Samuel. Ele estava, pastor, no sofá da minha casa. E o que aconteceu foi interessante, porque minha esposa e eu sempre havíamos morado em casas que já eram mobiliadas. E nem sempre os móveis eram do nosso agrado. E quando a gente foi para uma casa que não era mobiliada, nós compramos um rack de televisão, um móvel para televisão, do jeito que a gente queria, especialmente do jeito que eu queria. Era de madeira de canela, aquela cor de canela, e a televisão ficava ali em cima. E o móvel estava novinho. E naquele dia do pequeno grupo Joyce, eu sentado assim, estava em círculo no sofá, e eu com a Bíblia aberta, a gente estava fazendo estudo. O Samuel levantou, 3 anos, pegou uma moedinha e foi em cima da superfície do móvel e fez assim, tic, 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 tic. E eu conseguia ver, irmãos, contra a luz, assim, o sulco que a moedinha estava fazendo ali na superfície do móvel. Eu olhei para minha esposa, para Dani, olhei assim, com aquele olhar de aflição, e ela interpretou o olhar e me devolveu com as seguintes palavras, Joyce, e eu consegui entendê-las por leitura labial. Ela falava assim, desapega, desapega.
Fazer discípulos custa, meu irmão. Hoje, quando tem pequeno grupo, a gente já sabe, esconde algumas coisas, né? Mas, que bom, essa família está até hoje com a gente. Hoje faz parte da Igreja Batista Jardim Botânico conosco. Fazer discípulos custa. Ah, mas meu sofá, não quero ninguém sentado nele. Não vai ter jeito, vai acontecer, vai ter que contratar para lavar, normal, porque fazer discípulos custa, mas é uma beleza. 6. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros, embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter feito exigências. Preferimos ser carinhosos, exatamente, 6 ou 7. Princípio da renúncia de direitos, é outro princípio. Está conectado com esse primeiro. Eu tenho meu carro, eu pago a prestação, pago o seguro. Eu não tenho direito de usar meu carro só para mim? Eu tenho meu sofá, minha casa, trabalho o dia todo, chego em casa, eu não tenho direito de usar minhas noites só para mim, para eu sentar e relaxar? Trabalho a semana toda, final de semana, eu não tenho direito de usar meu sábado inteiro só para descansar? Gente, a gente tem um monte de direitos. Paulo aqui está dizendo que, como apóstolo, ele poderia ter recebido o salário daquela igreja. Não teria feito nada demais se ele fizesse isso. Mas ele preferiu abrir mão desse direito. Então, o que vai acontecer muitas vezes quando a gente estiver fazendo discípulos, é que aquele direito do descanso, do tempo, do recurso, nós vamos ter que abrir mão, porque fazer discípulos não é só nas horas vagas, não é só no tempo que sobra, precisa de uma dose de renúncia do seu descanso, do seu tempo, para investir na vida de alguém sacrificialmente. Porque foi isso que Jesus fez por nós, não foi? Ele não fez discípulos nas horas vagas. Jesus deu a própria vida. E tendo-os amado, amou-os, João capítulo 13, amou-os até o fim. Vamos seguir. Preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Princípio do amor de mãe, ou amor maternal. Quem aqui é mãe? Levanta a mão. Muitas mães aqui. Maravilha. Obviamente, não sou mãe, mas tenho uma mãe, e minha esposa é mãe. E a gente começa a entender algumas coisas dentro dos limites que um homem pode discernir. O amor de mãe é aquele amor sacrificial, que se doa por alguém, mesmo sem a retribuição. Eu me lembro quando adolescente, que um dia eu percebi que aquelas meias sujas do futebol não apareciam no dia seguinte dobradas e limpas por mágica, Joyce. Tinha uma mão que fazia isso por mim. A gratidão vem com a maturidade. Eu já nos meus 45 anos, parece que hoje eu aprecio muito mais o que minha mãe fez por mim do que em qualquer outra fase da minha vida. É ou não é? A gente vai aprendendo com a maturidade a valorizar aquele sacrifício, aquela doação. Olha, eu me recordo, a minha filhinha, as primeiras semanas, primeiros meses, suga tudo da mãe, literalmente. E a mãe não tem tempo, às vezes, para cuidar dela, para ir ao banheiro, para fazer qualquer coisa, porque a criança tem uma dependência enorme. Demora para dar um sorriso de volta. Aí depois aprende a falar, às vezes fala papai antes de mamãe. Amor de mãe é isso. Se doa, se entrega, mesmo quando não há gratidão, quando não há retribuição. E Paulo está falando que o discipulador precisa desse amor. Porque você vai se doar, vai se entregar pela vida de alguém, essa pessoa vai demorar a reconhecer isso. Porque a gratidão virá com a maturidade. Mas se você não tiver essa disposição de se doar e guardar no coração e engolir seco aquele momento em que você esperava um muito obrigado e não veio, você não vai conseguir fazer um discípulo. Porque isso vai acontecer. Assim como muito... agora chegou no versículo principal, versículo 8. Vocês estão acompanhando aqui, irmãos? Vocês estão com a Bíblia aberta? Estão acompanhando? Vocês estão comigo? Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer. Aí você vai ler para você.
Lerei. Olha que versículo lindo. Eu queria que você olhasse para esse versículo e pensasse no misto quente. É isso mesmo. Olhe para esse versículo e pense no misto quente. Misto quente é um sanduíche perfeito, pela sua simplicidade. Ele tem um pão em cima, um pão embaixo, e ele tem 2 recheios. Quais são os 2 recheios do misto quente? Quem gosta de misto quente? Levanta a mão. Todo mundo gosta de misto quente. Pastor, eu gosto mais de hambúrguer com uns 3 bifes. Calma, gente. Vamos ter noção de proporção. Estou falando da simplicidade do misto quente, tá certo? Esse versículo é como um misto quente, porque ele tem uma tampa de amor em cima, assim com muito afeto. Olha o amor. O final dele: porque vocês se tornaram muito amados por nós. O amor é o que segura o relacionamento discipulador. O amor é a base, a sustentação, que mantém tudo junto. E quais são os 2 ingredientes? Quando você quer fazer um discípulo, quais são as 2 coisas que você precisa dar, entregar, comunicar? O que diz aí? Vai lá. Não somente mas o Evangelho. Aí combina com Marcos 16:15, não é? Pregar o Evangelho, comunicar o Evangelho. O Evangelho da salvação, o Evangelho do arrependimento, o Evangelho do perdão dos pecados, o Evangelho de Cristo morto e ressurreto. Mas não apenas a mensagem que eu transmito, mas também a minha própria vida, a vida aberta, o relacionamento, trazer para o seu círculo, trazer para a sua casa, trazer para a sua família, se doar por alguém. Eu acho isso incrível. Quando você vai em Atos, capítulo 16 e 17, nessa história de Paulo lá em Tessalônica, sob a perspectiva de Lucas, autor do livro de Atos, você percebe que mesmo Paulo tendo ficado pouco tempo ali, quando a perseguição vem, o que aqueles cristãos novinhos fizeram? Eles se opuseram à própria cidade, se opuseram aos seus conterrâneos para protegerem Paulo. E um homem chamado Jason, que era cidadão de Tessalônica, ele se interpõe entre a cidade e Paulo, o estrangeiro, o desconhecido. Essa coragem, essa audácia de Jason de proteger Paulo perante seus amigos, seus cidadãos, só pode ter sido uma resposta coerente ao amor que ele recebeu de Paulo naquele pequeno e breve período. Amor e entregar a vida. Você quer fazer um discípulo? Não é só pregar. Sua vida tem que estar à disposição dele, porque tem um componente de imitação envolvido, um componente de relacionamento e amizade envolvido. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, de como, trabalhando de noite e dia para não vivermos às custas de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o quê? O Evangelho de Deus, o princípio da evangelização. O Evangelho de Deus, não qualquer evangelho, não o evangelho da prosperidade, não o evangelho da promessa de vida melhor, mas um evangelho baseado no arrependimento, no perdão dos pecados, na morte e ressurreição de Cristo. O evangelho genuíno. Como é triste ver a péssima qualidade da evangelização em muitos contextos de nossos dias. Uma vez minha esposa pregando numa cidade aqui do Rio de Janeiro, nas ruas, a gente caminhando e conversando com as pessoas sobre Jesus, ela perguntou a uma senhora: gostaria de ouvir sobre a palavra de Deus? E aquela senhora lhe disse: minha filha, você vai me falar sobre Jesus, você vai me falar o que eu preciso fazer para ir para o céu, ou você vai me pedir dinheiro? Porque eu estou ficando velha, eu morro de medo de ir para o inferno, e onde eu entro, todo lugar, a única coisa que faz é me pedir dinheiro. Eu estou cansada disso. Você vai me falar sobre Jesus? Que lástima, que vergonha para nós brasileiros. Um monte de igreja aberta nesse domingo de manhã e o evangelho continua escondido, porque se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Então Paulo fala: eu preguei o evangelho de Deus, o evangelho genuíno, que passa pela cruz, que requer o arrependimento e a fé em Cristo como Senhor e Salvador. Vamos seguir, senão não vai dar tempo. Vocês e Deus são testemunhas, versículo 10, de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês os que creem. Princípio:
do testemunho. Princípio do testemunho. Paulo fala alguns adjetivos aqui: piedoso, justo, irrepreensível. À primeira vista pode parecer perfeição. Porém, sabemos que se perfeição fosse requerida de um discipulador, nenhum de nós poderíamos fazer discípulos, correto? Então, outro sentido de irrepreensível é aquele que não precisa ser repreendido, aquele que não espera que outros notem seus erros antes de si. É aquele que não dá motivo para ninguém acusar, porque ele está tão consciente de suas limitações que ele se antecipa. Teve uma vez que eu estava chegando no prédio onde eu morava, na companhia de um discípulo. Um jovem que eu discipulava. E quando eu estava chegando, Mário, o porteiro me recebeu, e aí ele assim: senhor Diogo, chegou uma carta do Detran para o senhor. Irmãos, carta do Detran é o quê? Feliz aniversário, coisa assim? Não. É o que é? Do lado do discípulo. Na hora, eu me lembrei exatamente da situação. Algumas semanas atrás, eu fui no bairro da Zona Sul, sem achar estacionamento. Tinha um bendito de um flanelinha: mas doutor, pode colocar aqui. Era em cima da calçada, tinha outros carros. O Espírito Santo falou: não coloca. Mas quem eu ouvi? Eu ouvi o flanelinha. Coloquei o carro ali. Na hora que o moço me entregou a carta do Detran, minha mente voltou lá atrás. O Espírito Santo falou: você sabe o que é? Foi aquilo que eu te avisei. E aí, naquele momento, pastor, eu tinha duas opções. A primeira, como diz no jargão do futebol, a melhor defesa é o ataque. Vou criticar a indústria da multa, o porteiro que poderia ter sido mais discreto e só colocar na caixa de correio, e o bendito do flanelinho, e tentar sair por cima dessa história toda. Eu estaria fazendo um discípulo, porém um discípulo de um fariseu. Naquele momento, eu senti que eu deveria reconhecer meu erro. É humilhante, né? A gente quer sair por cima. E eu cheguei para esse discípulo e falei: olha, eu sei o que é isso. Irmãos, qual vocês acham que eu queria fazer? A opção A, né? Acusar todo mundo, melhor defesa é o ataque, e assim por diante. Mas eu tive que dizer para ele qual foi a situação, o que aconteceu, que o Espírito Santo tinha falado comigo, e a minha desobediência. E aqui está a consequência. E dizer para ele que nós também estamos na caminhada para nos tornarmos parecidos com Jesus, e não chegamos lá ainda. Então, até na forma como você lida com os seus erros, você pode ensinar alguém. Então, esse negócio aqui de ser justo e irrepreensível é você ter o melhor testemunho possível, e mesmo quando falhar, se corrigir, se humilhar, ser humilde diante de Deus e das pessoas que você discipular, como alguém que também está em crescimento. Vamos seguir aqui. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês, princípio da individualidade. É cada um. Porque cada pessoa tem um dilema e uma necessidade. Cada pessoa tem uma questão para ser resolvida. E você pode discipular em grupo, você pode ter um pequeno grupo de discípulos, mas em algumas ocasiões você precisa estar com a pessoa individualmente. Como um pai trata os seus filhos. Falamos do amor de pai, aqui tem outro. Ou melhor, falamos do amor de mãe, aqui tem outro, amor de pai. E ele explica: olha, exortando, consolando e admoestando vocês. Exortar, encorajar, consolar. A imagem que me vem à mente aqui é de um pai ensinando o filho a andar de bicicleta. Temos aqui algum pai que ensinou o filho a andar de bicicleta? Levanta a mão. Vários, não é? Como é que é? O pai pega o filho, compra uma bicicleta, coloca as rodinhas para ficar um pouco mais protegido, né? Para não cair, vai empurrando. Vem, meu filho, você consegue. Se o menino cai, o que se espera de um pai? Ele dizia assim: ah, meu filho, você não leva jeito para isso, vou vender sua bicicleta.
É isso que o pai faz? Não. O pai encoraja: vamos, filho, você consegue, limpa o joelho, vamos lá. Porque muitas vezes o discípulo fica fraquejante, inseguro, e você precisa encorajá-lo, incentivá-lo. Tem que ter esse amor de pai, tem que ter amor de mãe, amor de pai também, exortando e consolando, admoestando a vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para seu reino e sua glória, para viverem de uma maneira digna de Deus. Aqui é o princípio do propósito do discipulado. Por que a gente faz discípulos? Para que fazemos discípulos? Qual é o nosso objetivo ao fazer discípulos? É que o discípulo nos reconheça, nos dê presentes? É para levar o discípulo para mais perto de Deus, porque é Deus que chama pessoas para o seu reino e a sua glória. Então, no discipulado, que você precisa levar a pessoa para seguir a Jesus junto com você, e não somente nutrir essa relação de amizade. Irmãos, eu vou adiantar aqui por causa da nossa hora. Versículo 13. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. Princípio da gratidão, o princípio da graça. Princípio da graça. Paulo está dizendo: o resultado que eu obtive com vocês só pode ser explicado pela graça. Não foi porque eu era um excelente discipulador, não foi porque eu era justo e irrepreensível, mas eu tenho motivos para agradecer a Deus por vocês. Se você ao discipular alguém, levar alguém à maturidade espiritual, se você ao evangelizar alguém se converter, só a Deus deve ser dado crédito disso. Vocês receberam a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, e a acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês os que creem. Princípio da operação da palavra. Operação da palavra. O que faz, o que promove a fé no coração das pessoas e seu subsequente amadurecimento espiritual? É o poder da palavra, pela atuação do Espírito Santo. Então, ao evangelizar, ao fazer discípulos, ao discipular, precisamos rechear todas as nossas palavras e conselhos da palavra de Deus. É a palavra que promove isso, é a palavra que faz isso acontecer no coração das pessoas. Não é simplesmente a nossa ideia, os nossos pensamentos, mas aquilo que está na palavra. Eu quero avançar para o versículo 19. Temos outros princípios aqui embutidos, mas eu quero avançar aqui. Depois de ter feito tudo aquilo e relatado para aqueles irmãos todas essas ações, todos esses princípios de fazer discípulos, Paulo agora faz uma espécie de declaração de amor. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou a coroa em que nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vida? Paulo lança seus olhos na vinda de Jesus, no futuro, naquele momento em que conta bancária, patrimônio, nada disso terá importância nenhuma. Diplomas na parede, conquistas terrenas, nada disso vai importar. Naquele grande dia, quando o Senhor vier nas nuvens para nos buscar, Paulo pensou: o que vai me trazer mais alegria? O que vai dizer para mim que tudo valeu a pena? O que vai ser valioso, precioso para mim? E ele aponta para aqueles leitores e diz: são vocês.
são vocês. Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Meus irmãos, um dia nosso Senhor vai voltar. Fico feliz porque os irmãos vão estudar escatologia aqui com o professor Valdair. É um tema que tem levantado muito interesse nesses dias, quando há tantos rumores de guerras. É interessante como Paulo ficou pouco tempo com eles, e ao escrever eles disse, ao falar do anticristo e tudo, vocês não se lembram que eu falei isso enquanto estava com vocês? Significa que naquelas 2 ou 3 semanas deu tempo de Paulo abordar essa coisa. Era um assunto importante para ele. E agora Paulo imagina esse retorno triunfal. O que vai importar no final? Irmãos, se Cristo voltasse hoje, nosso carro ia ficar, nossa casa ia ficar, esse prédio lindo que impressiona, né? Impressionou, né, Mário, quando nós chegamos. Talvez você se acostume, esteja acostumado com esse patrimônio da igreja. Mas a gente que visita outras igrejas, vocês têm um patrimônio incrível aqui. Glória a Deus por isso. Tem servido a igreja com muita... tem trazido benefícios aqui para a igreja. Porém, por mais imponente, lindo que seja todo esse patrimônio, ele vai ficar quando Cristo vier. Aquele dinheiro que você tem guardado vai ficar. Entendeu? Sua empresa, suas conquistas, tudo vai ficar. O que vai importar ali? Obviamente a sua fé, sua vida que está escondida em Cristo. Nós sabemos que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até o dia final, a nossa própria vida que está segura nele, e também as vidas que vamos ter tocado em nossa caminhada. Paulo está pensando, quando eu for para o céu, vocês vão estar comigo. Quando eu me encontrar com Cristo, vocês estarão ao meu lado. Esta terá sido a maior recompensa de minha missão. Irmãos, é muito bom quando a gente serve a igreja, o ministério, e a gente é reconhecido. Às vezes, trabalhar na cantina, fazer um almoço muito gostoso, e os irmãos elogiarem, isso aqui é um almoço gostoso, dá uma alegria, dá um prazer. Fazer uma cantata, né, Joyce, bonita, e o povo, às vezes até aplaudir no final, traz uma alegria no ministério. Mas nesse grande dia, a nossa alegria, enfim, vai ser as pessoas que estarão ao nosso lado. E eu deixo uma pergunta final. 2 perguntas. A quem você vai agradecer? A quem você vai abraçar? Há umas 2 semanas eu estive num país da América Central, estive na Nicarágua. E lá eu vi a coragem daqueles irmãos diante de tantas dificuldades que enfrentam. É um país pobre. E teve uma igreja muito simples. E depois do culto me levou a um restaurante. Eu percebi que era um dos restaurantes chiques da cidade. E tinha muita discrepância entre a cidade e o que estava dentro daquele restaurante. E eu agradeci muito àquela igreja por me levar naquele restaurante. Agradeci aqueles líderes. Muito obrigado por me trazerem aqui. Eu tive uma refeição maravilhosa. Então, quando eu experimentei aquele prato, todo aquele ambiente bonito, meu coração se encheu de alegria. Hoje a gente tem uma dimensão do que será o céu. A gente pode até imaginar, mas a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se hoje nós somos gratos a quem nos evangelizou, quando chegarmos lá, nossa gratidão será ainda maior, porque vamos ver, nossa, eu sabia que seria bom, mas não imaginava o quanto seria bom. O quanto seria bom. E eu, com certeza, vou agradecer muito os meus pais, porque me apresentaram o Evangelho para mim. Eu já sou grato hoje, mas ali naqueles primeiros instantes, quando eu vi Cristo e experimentar as delícias de Sua presença, meu coração se encherá ainda de mais alegria. Então a primeira pergunta é, a quem você vai agradecer? Você já agradece hoje, mas naquele dia, sua gratidão vai aumentar. E a segunda pergunta é,
Quem vai agradecer a você? Quem vai chegar para você dizendo assim: muito obrigado por ter falado de Jesus para mim. Muito obrigado por ter me levado aos pés de Cristo. Foi Ele que me salvou. Eu devo tudo a Ele, mas eu te agradeço por você ter falado de Jesus para mim. Paulo aqui está feliz, só de imaginar que aqueles irmãos estariam lá por intermédio dele. Tem alguém na sua vida que ainda não conhece Jesus? Seu colega de trabalho, colega de faculdade, a sua vizinhança, eu não sei. E você quer levar essa pessoa com você? Comece aplicando esses princípios na vida dela. Vamos fazer discípulos com intencionalidade na missão. Pai, muito obrigado porque o Senhor é fiel. O Senhor nos instrui. O Senhor não nos deu uma missão e nos mandou nos virarmos depois. O Senhor nos deu um modelo, o Senhor nos deu um manual de instruções. Obrigado por esse texto tão maravilhoso do apóstolo Paulo, que foi preservado até nós. O nosso coração se volta agora às pessoas ao nosso redor, que ainda não são discípulos de Jesus. Pedimos que o Senhor nos dê coragem, ousadia, estratégia, unção do Teu Espírito para levá-las aos pés do Salvador. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Usa-nos em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Muito bem, irmãos. Pastor Diogo, fica aqui. Quem? Luiz Antônio? Vem cá, Luiz Antônio. Chamou o Luiz Antônio para vir aqui. Vai passar para o irmão em nome da igreja, né? Uma lembrança. O pastor Irlande, que é o nosso primeiro pastor, o senhor conhece? Ele nos orientou que quando vem pastor, ele só vem com a autorização da esposa, da filha. Né? A gente aprendeu isso com ele. Luiz Antônio vai dar a palavra para ele. Queria deixar um versículo, que está em 1 Pedro 4,10, diz assim: servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Assim, a nossa igreja aqui é uma igreja que estuda muito o ensino da palavra. O pastor nos presenteia com livros, eu tenho até um seu também. E a gente, Deus abençoa pessoas que colocam num livro algumas coisas que nos abrem a visão espiritual. Isso é muito bom, né? A gente aprendeu aqui que fazer discípulo dá trabalho, custa, né? Às vezes a gente tem que abrir mão de coisas que naquele momento a gente acha que tem um valor, mas a intencionalidade mostra que a gente tem que dar valor às coisas que têm peso para a eternidade, né? Que a igreja possa levar essa palavra para o coração. Que Deus te abençoe o seu ministério. Isso aqui é uma lembrancinha da igreja para adoçar a boca da família. Deus te abençoe.